Olá, o programa OAB Nacional começa agora com as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB presente na posse da nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber. OAB cria coordenação para monitorar violência contra profissionais da advocacia. Caravana Nacional das Prerrogativas vai até Roraima. E você vai ver também, a pedido da OAB, CNJ suspende obrigação de digitalizar processos. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deu posse à nova presidente da Casa. A ministra Rosa Weber fica à frente do tribunal pelos próximos 2 anos. A OAB participou da cerimônia. O discurso de posse de Rosa Weber veio com a promessa de que o Tribunal Superior Eleitoral será defensor do Estado Democrático de Direito e do fortalecimento do processo eleitoral no país. Assumo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral às vésperas das eleições gerais. Momento crucial da democracia brasileira, que viva, atuante e com alicerce na Constituição Cidadã de 1988, estamos a construir. Cônscios de suas potencialidades, de seus problemas e das dificuldades a enfrentar, mas, sobretudo, responsáveis pelo seu destino. Ela fica até maio de 2020 na vaga que era ocupada pelo ministro Luiz Fux. A nova presidente do TSE terá o desafio de comandar o processo eleitoral que acontece em outubro e de analisar, por exemplo, os registros dos candidatos à presidência da República. Ao lado de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, representou a advocacia na posse. No discurso, Lamáquia deu destaque ao momento em que o judiciário brasileiro é chamado a atuar com firmeza, serenidade e bom senso com a degradação da cena política do país. No entanto, o presidente da OAB ressaltou a necessidade do aperfeiçoamento da política para que, a partir dela, seja construída uma sociedade mais justa, livre e solidária. Ele também falou sobre a importância do poder-dever de votar e lembrou a campanha promovida pela OAB. Tudo começa, embora não termine, com o voto, o poder-dever do voto. Enquanto a população não despertar para a realidade de que o voto é o seu instrumento de exercício da cidadania, continuará a ser refém de quem elege. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou campanha pública em defesa do voto consciente. Não nos cansamos de alertar o cidadão. O voto é a sua maior arma. Não erre a pontaria. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Outros 2 ministros foram empossados no tribunal. Luiz Roberto Barroso como vice-presidente e Jorge Mussi como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. A OAB também esteve na posse de Luiz Edson Fachin como novo ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A OAB Nacional participou da mesa de honra na posse de Edson Fachin como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A presidente da Casa, ministra Rosa Weber, registrou que a ida dele para a corte irá enriquecer o tribunal por sua conduta e experiência. Após a cerimônia de posse, foi realizada a sessão administrativa do tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho deu ao presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, grau grande oficial. A honraria homenageia pessoas e instituições que se destacaram por suas profissões ou são exemplos para a sociedade. Em reconhecimento ao trabalho realizado à frente da OAB, o presidente nacional da entidade, Cláudio Lamáquia, foi agraciado pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A premiação foi criada em 1971 para homenagear pessoas e instituições que se destacaram em suas atuações profissionais ou serviram de exemplo para a sociedade. Neste ano, foram 45 homenageados.
Lamáquia recebeu a medalha de grande oficial, entregue pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Ao receber o prêmio, ele destacou que o mérito é de toda a advocacia pelo trabalho desempenhado na administração pública. O TST homenageou também o presidente da OAB Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, agraciado com a medalha no grau comendador. A lista dos agraciados é feita anualmente pelos ministros do TST e pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A Corregedoria Itinerante, um projeto da Corregedoria Geral do Conselho Federal, foi até o Amazonas. Na visita, advogados e advogadas amazonenses assistiram à palestra Principais Atualizações do Novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Com programação gratuita, o projeto está indo a todas as seccionais da Ordem para esclarecer a classe sobre as atualizações do Código. Os corregedores da Ordem ainda se reuniram com as diretorias da seccional e do Tribunal de Ética e Disciplina e membros da corregedoria local. No mês da advocacia, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, publicou artigo no portal jurídico Conjur, em que coloca em debate pontos que causam preocupação à classe e ao sistema OAB, o ensino jurídico e o estelionato educacional promovido pelo Ministério da Educação. No texto, Lamáquia critica a forma como o MEC vem conduzindo a liberação para a criação de novos cursos de direito e, simultaneamente, milhares de novas vagas, sem que atendam aos requisitos de excelência considerados pela OAB Nacional. Cláudio Lamáquia ainda destaca a luta incansável da OAB e suas ações para evitar a degradação do ensino jurídico no país. A íntegra do texto você encontra no site do Conselho Federal. Em outro artigo, dessa vez no portal Migalhas, o presidente da OAB destaca o papel da classe ao advogar pela sociedade e pela democracia. Segundo ele, em momentos em que se estimula até mesmo a justiça sumária, a atuação firme da advocacia é fundamental e o respeito às prerrogativas profissionais imprescindível. Por esse motivo, Cláudio Lamáquia reforça a necessidade de aprovação, em caráter definitivo, do projeto que criminaliza a violação das prerrogativas da classe. O presidente nacional da Ordem ainda fala sobre a importância do voto para a transformação do país. O artigo está na página da OAB. A Caravana Nacional das Prerrogativas foi até Roraima. Essa é a 22ª seccional visitada na atual gestão. E no estado mais setentrional do país, o primeiro compromisso da caravana foi com o Poder Judiciário. A comitiva de advogados visitou o Tribunal de Justiça do estado. Roraima é o 22º estado do Brasil visitado pela Caravana Nacional das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB. A passagem da comitiva na região começou com uma visita ao Tribunal de Justiça. O grupo formado pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o diretor tesoureiro do CF-OAB, Antônio Neildo, o presidente da seccional roraimense, Rodolfo Moraes, pelo presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Cássio Teles, e outros membros da advocacia, levou a presidente da Casa, desembargadora Elaine Bianchi, as principais reivindicações da classe em relação ao tribunal. Na lista dos pedidos, tratamento igualitário aos profissionais da advocacia na revista No Fórum Criminal. Necessidade de renovação da procuração dos advogados para atuar nos autos. Além disso, os integrantes da caravana apresentaram problemas que a advocacia tem enfrentado no exercício da profissão, como exigências de renovação de procurações para recebimento de alvarás, recolhimento antecipado da contribuição previdenciária e de imposto de renda para a retirada de alvará e a inclusão das decisões do Projude no Diário Oficial Eletrônico.
Tanto o presidente nacional da OAB como o presidente da seccional de Roraima reforçaram a desembargadora a necessidade do tratamento isonômico para todos os operadores do direito nas dependências de órgãos do Judiciário, como medida de respeito à Constituição, quando diz que não há hierarquia entre a advocacia, magistrados e Ministério Público. Já a presidente do TJ afirmou ser a favor da revista igualitária para todos e garantiu que a questão já está em análise, buscando inclusive referências em outros tribunais que têm a questão pacificada. Na programação da Caravana Nacional das Prerrogativas por Roraima, a comitiva ainda realizou uma audiência pública e um ato de desagravo em favor de profissionais roraimenses que tiveram suas prerrogativas violadas. E aproveitando a ida ao estado, a OAB Nacional ainda visitou um abrigo para venezuelanos na capital de Roraima. A entidade avaliou as condições do abrigo e às quais estão submetidas dezenas de pessoas. E, em um encontro com a governadora do estado, Sueli Campos, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, garantiu que vai pedir ao governo federal que auxilie o estado de Roraima na crise migratória. Para combater a onda de violência contra advogados no exercício da profissão, a OAB Nacional decidiu criar uma coordenação sobre o tema. Preocupado com a crescente violência contra a advocacia, o Conselho Federal da OAB decidiu criar uma coordenação nacional para identificar as principais causas do problema e enfrentá-lo de maneira prioritária. Segundo o levantamento da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, em 21 seccionais, de 2016 até os dias de hoje, foram 72 mortes, sendo 45 no exercício profissional e 2 possivelmente ligadas a facções criminosas em situações que podem envolver queima de arquivo. Ao apresentar esses dados, o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Cássio Telles, afirmou que a intenção é criar um sistema preventivo aos profissionais do direito. Talvez pensar em alguma iniciativa que imponha o respeito à nossa profissão e faça com que aquele eventual assassino que esteja pensando em cometer um ato contra a vida do advogado saiba que não vale a pena realizar esse tipo de atentado contra o advogado por N motivos, pela atuação da ordem, pela própria substituição que haverá no caso por outro advogado e assim por diante. A proposta de criação da coordenação foi oficializada à Diretoria Nacional da OAB pelo conselheiro federal Aurino Bernardo Giacomelli, da bancada do Rio Grande do Norte. Ele destacou que a morte dos profissionais assombra não só a advocacia, mas também o Estado Democrático de Direito. Tema de maior relevância e de extrema preocupação para a advocacia nacional, sobretudo nesta exata quadra histórica, se constitui a defesa intransigente da integridade física e da própria vida das advogadas e dos advogados brasileiros. É fato que nos últimos meses, várias foram as notícias de advogados brutalmente assassinados, bem como outros tantos ameaçados numa verdadeira chacina ao próprio Estado Democrático de Direito. Um dos meios que tem facilitado o mapeamento dos principais problemas da advocacia, inclusive em relação à violência, é a Caravana das Prerrogativas, forma de continuar defendendo condições dignas para o exercício profissional, como reafirmou o presidente nacional da entidade, Cláudio Lamáquia. Sei que não tem sido fácil, temos todos aí viajado e procurado estar presente em todos os recantos do Brasil, onde nós temos um advogado que seja ele de alguma forma tenha violado as suas prerrogativas profissionais, nós temos procurado de uma maneira bastante objetiva sermos firmes e atuarmos na defesa de todos os nossos colegas. Estão abertas as inscrições para o 4º Fórum de Direito Eleitoral. Marcado para o dia 12 de setembro, o evento gratuito vai acontecer na sede do Conselho Federal em Brasília e vai reunir os maiores especialistas no tema. Os inscritos podem participar nas modalidades presencial ou à distância. Serão 3 painéis com os temas: o resultado da política de igualdade de gênero nas eleições 2018,
análise das peculiaridades das eleições 2018 e inteligência artificial no direito eleitoral. Além disso, os participantes vão assistir a palestras que acontecem na abertura e encerramento do fórum e também participar de lançamentos de livros. Mais informações na Central de Eventos da OAB. A advocacia já pode se preparar também para a primeira edição da Conferência Nacional de Direito do Consumidor. O evento está marcado para acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, na sede da seccional da OAB em São Paulo. As inscrições vão até 5 de outubro e têm preços variados. Elas podem ser feitas na página do evento. Os participantes terão direito a certificado equivalente a 20 horas. 8 painéis foram divididos nos 2 dias de evento e vão abordar os mais variados temas dentro do direito do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça garantiu honorários no cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O processo foi pautado depois de intervenção da OAB. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pautou um importante processo para toda a advocacia, na qual se discutiu se seria possível acumular os honorários advocatícios de ações coletivas na execução de processo individual contra a Fazenda Pública. O tema foi discutido depois de intervenção da OAB Nacional como amicus curiae da Corte. Quem representou a ordem na sustentação oral foi a presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo Código de Processo Civil, Estefânia Viveiros, que explica a decisão. E o STJ decidiu pela validade da súmula 345, permitindo a aplicação dos honorários na execução individualizada. E por quê? Sob que fundamento? Porque, na verdade, o advogado ele é indispensável para executar a sentença, a decisão de forma individual, porque a sentença coletiva ela é incompleta. Então, se ela é incompleta, o advogado se torna imprescindível para essa execução. Segundo ela, o novo CPC, em momento algum, vetou a possibilidade de cumulação nesse recebimento, exceto em 2 situações. A primeira hipótese é exatamente quando nós estamos em razão de em face da Fazenda Pública, estamos diante de pagamento de pregatório. Nesse caso, não há que se falar em honorários advocatícios. E a segunda hipótese também é quando a Fazenda Pública não faz impugnação à execução, que é o chamado cumprimento de sentença. Então, o novo Código de Processo Civil, de forma correta e já de acordo com a jurisprudência, até com o Código de 73, trouxe essas 2 exceções para não aplicação, no caso concreto, para os honorários sucumbenciais. Mas, ao mesmo tempo, não excetuou a hipótese da súmula 345. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, saudou a decisão e disse que a ordem continuará atuando contra tentativas de diminuir a profissão. O Conselho Nacional de Justiça atendeu o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e suspendeu a regra que obrigava os profissionais, representando as partes, a digitalizarem os autos físicos dos processos. Uma vitória para toda a advocacia trabalhista foi conquistada pela seccional do Mato Grosso do Sul, com apoio do Conselho Federal da OAB. Depois que a seccional enviou requerimento ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu que a advocacia não é mais obrigada a digitalizar os autos físicos dos processos. O procedimento gerava mais gastos a quem procurava a justiça, segundo a presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia. Ao ratificar a liminar da OAB, ela acrescentou que, quando se escolhe que as peças processuais sejam digitalizadas, presume-se que esse seja um ônus assumido, a princípio, pelo Poder Judiciário. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a decisão reforça prerrogativas expressas no Estatuto da Cidadania, além de não transferir aos advogados e partes uma responsabilidade que é do Poder Judiciário. Ari Raguian Neto, conselheiro federal da OAB pelo Mato Grosso do Sul e representante institucional da OAB no CNJ, disse esperar que, pela relevância do tema, a decisão seja repercutida em todo o país, desobrigando a advocacia de arcar com os custos que legalmente são da administração pública.
São quase 15 anos de fundação e um espaço que reúne cerca de 90 anos de histórias contadas. O Museu Histórico da Ordem dos Advogados do Brasil foi inaugurado no dia 15 de setembro de 2003. O objetivo? Divulgar a importância da OAB e da advocacia brasileira. Nele está o acervo histórico e artístico dos membros da Ordem e também daqueles que se dedicaram à profissão jurídica. A gente conta um pouquinho da história da fundação da Ordem, que remonta lá aos anos 30, né? Como é que era a inscrição na época, né? A diferença entre bacharel e advogado, que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, como essa profissão foi se regulamentando e como existe uma relação íntima entre história da OAB e história do Brasil. Mais de 50 mil pessoas, entre estudantes de direito, advogados e advogadas brasileiros e estrangeiros, além de visitantes que não são da área, já passaram por lá. Quem visita o local conhece parte importante da história da classe. A cópia do habeas corpus, impetrado por Sobral Pinto perante o Tribunal de Segurança Nacional em favor de Harry Berger, no ano de 1939. Outro objeto de extremo valor é o exemplar do Prêmio Medalha Rui Barbosa, concedido ao jurista Miguel Seabra Fagundes, presidente do Conselho Federal da OAB entre 1954 e 1956. O primeiro Estatuto da Advocacia, a reprodução do pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, firmada em 1992, além das principais conquistas legislativas da classe, como a súmula vinculante 47, que trata dos honorários advocatícios, o Simples Nacional e outras importantes vitórias. Fizemos também um espaço em homenagem às pioneiras na advocacia, as mulheres pioneiras, primeira mulher advogada, primeira conselheira federal no Brasil, a primeira diretora de OAB e a primeira presidente seccional, né, para resgatar a memória dessas mulheres. Em 2015, o museu ganhou um novo nome, Museu Histórico da OAB Lida Monteiro, em homenagem à funcionária da OAB morta ao abrir uma carta-bomba endereçada ao presidente da entidade na época, Eduardo Seabra Fagundes. A mesa de lida, destruída na explosão, também está exposta lá. O espaço tem participado nos últimos anos de exposições itinerantes do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, e traz temáticas especiais. A que teve maior visibilidade foi Museu e Memória Afro-Brasileira, que foi o tema daquele ano da Semana do Museu. E a OAB, então, trouxe o projeto dos advogados abolicionistas e homenageou 4 advogados importantes na época do processo abolicionista. O museu fica no prédio da antiga sede da OAB, em Brasília. Qualquer pessoa ou grupo pode visitar. É possível também agendar a visita guiada. É só mandar um e-mail. O Clube de Benefícios e Vantagens da OAB reúne em um único lugar produtos e serviços em condições especiais e exclusivas para os mais de 1 milhão de advogados de todo o país. Os convênios trazem conforto e bons descontos para a classe, com a redução de até 30% no valor de alguns serviços oferecidos. São mais de 10 categorias entre turismo, restaurantes, passagens aéreas e certificação digital. No portal do clube, é possível encontrar todos os convênios firmados pela OAB com empresas de diversos setores. O melhor de tudo, a advocacia tem descontos onde estiver. Disponível no sistema Android e iOS, o aplicativo pode ser baixado de forma gratuita. Para ter direito aos descontos, os profissionais devem se cadastrar no clube, preenchendo alguns dados da Carteira Nacional de Advogados. Se cadastre no Clube de Serviços aos Advogados e aproveite as vantagens que só a OAB oferece a você. A
OAB está constantemente trabalhando para facilitar a vida de todos os advogados e advogadas do país. Pensando nisso, está sempre criando ferramentas que possam ajudar, como é o caso da OAB Digital. Trata-se de um portal com diversas funcionalidades, como o Cadastro Nacional dos Advogados, o Clube de Serviços, que exibe uma série de convênios oferecidos à classe, a certificação digital, a biblioteca digital, dentre outros. Permite também o acesso pelo celular e demais tecnologias móveis. A OAB Digital é uma inovação que o Conselho Federal da OAB coloca à disposição dos advogados brasileiros. Acesse o portal OAB Digital e conheça todos os benefícios. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.